Existe algo acontecendo agora mesmo com você que ninguém te contou. Algo tão fundamental que muda completamente o significado de estar vivo. E quando você entende isso, quando realmente entende, não dá para voltar atrás. Não dá para fingir que não sabe. Porque a partir desse momento, cada segundo da sua vida ganha um peso diferente. Uma profundidade que você nem imaginava existir. Você já parou para pensar no que realmente significa existir? Não no sentido filosófico vago, mas no sentido literal, físico, real. O que está acontecendo agora, enquanto você respira, enquanto seus olhos captam essas palavras, enquanto algo dentro de você processa tudo isso e cria a experiência de estar aqui, agora, vivo? A maioria das pessoas passa a vida inteira sem fazer essa pergunta de verdade. E quando fazem, aceitam respostas superficiais. Respostas que acalmam, mas não revelam nada. Mas existe uma estrutura por trás de tudo isso. Uma arquitetura invisível que sustenta cada momento da sua existência. E essa estrutura não é abstrata, ela é precisa, matemática, inevitável. E está operando agora mesmo, enquanto você decide se continua assistindo ou se sai daqui achando que já sabe de tudo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que está no mesmo universo que estava há 5 segundos atrás? Você provavelmente respondeu que sim. Mas e se eu te dissesse que você nunca mesmo, esteve no mesmo universo 2 vezes seguidas? E se cada milissegundo da sua vida fosse literalmente uma realidade completamente diferente, e você estivesse saltando entre elas bilhões de vezes por segundo sem perceber? Soa absurdo? Então explica uma coisa. Como é que mudanças acontecem? Como é que você era uma pessoa há 10 anos e agora é outra? Você acha que é a mesma pessoa que apenas mudou com o tempo? Não. Você não mudou. Você se tornou outra pessoa. Literalmente. E a pessoa que você era não existe mais. Ela nunca existiu fora daquele momento específico. E a pessoa que você é agora também não vai existir daqui a 1 segundo. Ela vai ser substituída por outra versão de você. E outra. E outra. E aqui está o que ninguém te diz. Isso não é metáfora, não é poesia. É a mecânica literal de como a realidade funciona. A ilusão que você chama de tempo, essa sensação de que as coisas fluem de um momento para o outro, é apenas um efeito colateral. Um subproduto de algo muito mais estranho acontecendo nos bastidores. Você não está se movendo através do tempo. Você está saltando entre frames estáticos de realidade, como um projetor de cinema passando por fotogramas fixos. Cada frame é uma realidade paralela completa. Cada frame é um universo inteiro. E você está atravessando bilhões deles a cada segundo. Então, quando você sente que está mudando, quando sente que está evoluindo ou regredindo, o que realmente está acontecendo é que você está escolhendo quais frames visitar. Você está sintonizando frequências diferentes. E cada frequência é um universo totalmente novo com uma versão diferente de você. Se isso parece pesado demais, bom, deveria parecer. Porque essa é uma das informações mais importantes que você vai ouvir na vida. E se você está sentindo aquele aperto no peito, aquela sensação de que algo gigante está sendo revelado, é porque uma parte de você já sabe disso. Sempre soube. Só estava esperando alguém confirmar. Antes de continuar, se você sente que algo aqui está ressoando, deixa um like. Não como gesto automático, mas como um sinal energético de que você está pronto para ir mais fundo. E se inscreve no canal, porque o que vem a seguir não é conteúdo comum. É informação que você vai precisar revisitar. Várias vezes, agora respira fundo. Porque vamos entrar na estrutura, na arquitetura real da existência. E quando você vê isso, quando realmente vê, tudo muda. Vamos começar pelo mais básico, tão básico que a maioria ignora completamente. Você existe. Isso é inegável. Você não pode provar que não existe, porque o ato de tentar provar já confirma que você está aqui. Existência é a única certeza absoluta que você tem. E essa certeza carrega dentro dela algo extraordinário. Se você existe, você não pode deixar de existir. Não porque algo te protege, mas porque não existência literalmente não existe. Pensa nisso. O nada não é uma coisa. O vazio
não é um lugar. Você pode imaginar o conceito de não existir, mas essa imaginação já acontece dentro da existência. Você não pode sair da existência porque não há para onde ir. Não há um fora. Não há um estado alternativo chamado inexistência, esperando por você. Então, quando você tem medo de morrer, quando você sente aquele terror primitivo de deixar de ser, você está com medo de algo que é literalmente impossível. Você está tentando evitar algo que não pode acontecer. A morte não é o fim da existência. É apenas uma mudança de forma, uma mudança de frequência, uma transição entre estados de consciência. Mas você, a essência que está percebendo essas palavras agora, essa não vai a lugar nenhum. Não pode ir. E aqui está onde fica interessante. Se você sempre existiu e sempre vai existir, então o que é você? O que exatamente está tendo essa experiência que você chama de vida? Porque você sabe que não é só esse corpo. Esse corpo muda constantemente. As células se renovam, a matéria se reorganiza. Em alguns anos, literalmente nada do seu corpo físico atual vai estar presente. Mas você ainda vai ser você. Então, onde está o você real? Você é uma perspectiva, uma lente através da qual a consciência se observa. E essa lente nunca deixa de existir porque ela é feita da própria substância da existência. Você não está na realidade. Você é realidade se conhecendo através de um ponto de vista específico. Mas aqui vem a parte que embaralha tudo. Você não é a única lente. Existe uma consciência infinita que está se observando através de infinitas perspectivas ao mesmo tempo. E cada perspectiva acha que é separada. Cada uma tem a sensação de ser um indivíduo isolado num universo vasto e indiferente. Mas todas são a mesma coisa olhando para si mesma de ângulos diferentes. Imagina uma sala cheia de espelhos. Você entra nessa sala e vê 1000 reflexos de você mesmo. Cada reflexo parece estar em um lugar diferente. Parece ter um ângulo diferente. Mas todos são você. E se cada reflexo pudesse ter consciência própria, cada um acharia que era um indivíduo separado. Cada um teria sua própria história, suas próprias memórias, seu próprio senso de identidade. Mas no fundo, todos são apenas a mesma pessoa se vendo de formas diferentes. Essa é a estrutura. A consciência única se fragmentando em infinitos pontos de observação para poder se conhecer. Porque uma consciência que não tem nada fora de si mesma não pode ter autoconsciência. Ela precisa criar a ilusão de separação para poder olhar para si mesma e dizer, eu sou. Então, você não é separado do todo. Você é o todo fingindo ser uma parte. E a vida que você está vivendo agora, com todos os seus dramas e dificuldades e alegrias e dores, é apenas o todo explorando como é ser você. Como é ver o universo através dos seus olhos. Como é ter as suas memórias, os seus medos, os seus sonhos. E isso significa que você nunca está sozinho, nunca esteve, porque a solidão é impossível quando tudo é você. Quando cada pessoa que você encontra é apenas outra versão do mesmo ser, olhando de volta para você. Quando cada desafio é apenas você criando obstáculos para si mesmo superar. Quando cada vitória é você celebrando sua própria magnificência. Mas tem mais, muito mais, porque essa estrutura tem camadas. E a próxima camada é onde as coisas ficam realmente intensas. Você provavelmente já ouviu falar de vidas passadas, de reencarnação, da ideia de que você já foi outras pessoas em outras épocas e que vai ser outras pessoas no futuro, e isso soa reconfortante para algumas pessoas. A ideia de continuidade, de que existe um fio condutor atravessando múltiplas experiências ao longo do tempo, mas tem um problema com essa ideia. Um problema enorme. Tempo não existe da forma que você pensa. Não existe um passado real onde coisas aconteceram e um futuro real onde coisas vão acontecer. Existe apenas agora. Sempre foi apenas agora. E sempre vai ser apenas agora. O passado é apenas memória acontecendo agora. O futuro é apenas imaginação acontecendo agora. Tudo que existe, tudo que já existiu e tudo que vai existir está acontecendo simultaneamente neste exato momento.
Então, quando você fala de vidas passadas, você não está falando de algo que aconteceu antes. Você está falando de outras versões de consciência que estão vivendo suas experiências agora mesmo, em paralelo com você. E quando você fala de vidas futuras, você não está falando de algo que vai acontecer depois. Você está falando de outras versões que já estão vivendo agora o que você chamaria de futuro. Todas essas vidas estão acontecendo ao mesmo tempo, e todas elas são você. Mas não você como pessoa, você como consciência maior. Existe um nível acima da sua perspectiva individual que as pessoas chamam de alma superior, de oversoul, de eu superior. E nesse nível, você está vivendo milhares, talvez milhões de vidas simultaneamente, cada uma em uma frequência diferente, cada uma explorando um aspecto diferente da experiência possível. E aqui está o que vai dobrar a sua mente. Você, a pessoa que está assistindo isso agora, nunca foi e nunca vai ser outra pessoa. Você é único. Esta vida específica, com estas memórias específicas, com este corpo específico, só existe uma vez. Você nunca foi um faraó no Egito. Você nunca foi um monge no Tibete. Você sempre foi você. Mas o Oversoul que te criou também criou o faraó. Também criou o monge. E todos vocês estão conectados através dessa consciência maior que os contém. Então, quando você tem uma memória de vida passada, você não está lembrando de algo que você viveu. Você está acessando a experiência de outra versão de você mesmo que está vivendo agora em uma frequência diferente. Você está pegando o sinal de outra estação. E às vezes, esses sinais se cruzam. Às vezes, a interferência entre frequências permite que você capte fragmentos de outras vidas que o Oversoul está experimentando. E isso também explica por que às vezes você sente déjà vu. Porque às vezes você encontra uma pessoa e sente que já a conhece há 1000 anos. Porque às vezes você visita um lugar pela primeira vez e sabe exatamente como chegar lá. Porque existem versões paralelas de você que já viveram essas experiências. E em certos momentos, quando as frequências se alinham, você consegue sentir isso. Mas tem algo ainda mais radical nisso tudo. Se todas as vidas estão acontecendo agora, se tudo existe simultaneamente, então mudanças que você faz agora afetam não só o seu futuro, mas também o seu passado. Você pode literalmente mudar a história da sua própria linha de tempo, escolhendo uma frequência diferente agora. Porque ao mudar de frequência, você salta para uma realidade paralela, onde seu passado é diferente. Você já teve aquela sensação estranha de lembrar de um evento de duas formas diferentes? De ter certeza que algo aconteceu de um jeito, mas outras pessoas juram que foi de outro? Não é falha de memória, é porque você mudou de linha de tempo. Você saltou para uma realidade paralela, onde aquele evento realmente aconteceu diferente. E agora, você carrega memórias residuais das duas versões. E se isso está te fazendo questionar tudo, bom, deveria, porque a realidade não é o que te ensinaram. Ela é infinitamente mais estranha, mais maleável, mais responsiva ao que você é. E quando você entende isso de verdade, quando você percebe que está saltando entre universos bilhões de vezes por segundo, algo muda. Você para de ser vítima. Você para de achar que está preso em uma linha de tempo fixa. Você começa a entender que é o Criador escolhendo qual realidade experimentar a cada momento. Mas como exatamente isso funciona? Como é que você escolhe qual realidade visitar? Essa é a próxima camada. Todo mundo fala sobre vibração, sobre frequência, sobre energia, mas a maioria das pessoas trata isso como metáfora vaga, como algo místico e incompreensível. Não é. É mecânica pura. É a forma literal como você navega entre realidades paralelas e escolhe qual versão do universo experimentar. Cada emoção que você sente é uma frequência específica. Cada pensamento que você tem carrega uma vibração. Cada crença que você sustenta emite um sinal. E esse sinal funciona como um sintonizador de rádio. Ele determina qual estação você vai captar, qual realidade paralela vai se tornar a sua experiência. Existem infinitas versões da Terra acontecendo agora. Infinitas versões de você. Em algumas dessas versões, você é feliz. Em outras,
desesperado. Em algumas, você é rico. Em outras, pobre. Em algumas, você está cercado de amor. Em outras, completamente sozinho. E todas essas versões existem simultaneamente, não como possibilidades futuras, mas como realidades completas acontecendo agora. E a única coisa que determina qual dessas realidades você experimenta é a frequência que você está emitindo neste momento. Você não cria a realidade do zero. Você escolhe entre realidades que já existem. É como mudar de canal na televisão. Os programas já estão sendo transmitidos. Você só escolhe qual assistir. Mas aqui está o truque. A maioria das pessoas não sabe que está escolhendo. Elas acham que a vida acontece com elas, que são vítimas das circunstâncias, que o mundo externo determina como elas se sentem. E enquanto acreditam nisso, elas ficam presas em um loop, reagindo ao que vem, que faz elas emitirem a mesma frequência, que faz elas continuarem vendo a mesma realidade, que faz elas continuarem reagindo da mesma forma. É um ciclo vicioso. E a única forma de quebrar esse ciclo é entender que você não reage à realidade. Você cria a realidade que vai experimentar através da frequência que escolhe emitir. E você escolhe essa frequência através de como você define o que está acontecendo. Deixa eu te dar um exemplo. 2 carros batem no trânsito na sua frente. Você está preso. Não pode ir a lugar nenhum. O evento é o mesmo para todo mundo que está ali. Mas a experiência que cada pessoa tem daquele evento é completamente diferente. Uma pessoa fica furiosa, achando que o universo está conspirando contra ela. Outra pessoa fica ansiosa, preocupada com o atraso. Outra pessoa fica curiosa, querendo entender o que aconteceu. E outra pessoa fica em paz, aproveitando o tempo inesperado para respirar e pensar. Mesma situação, 4 realidades completamente diferentes. Por quê? Porque cada pessoa está emitindo uma frequência diferente baseada na definição que deu ao evento. E cada frequência sintoniza uma realidade paralela diferente, onde aquele evento tem um significado específico. A pessoa furiosa está sintonizando uma realidade onde o universo é hostil e frustrante. E nessa realidade, mais coisas frustrantes vão aparecer. A pessoa ansiosa está sintonizando uma realidade onde tudo é urgente e ameaçador. E nessa realidade, mais ameaças vão surgir. A pessoa em paz está sintonizando uma realidade onde tudo flui perfeitamente. E nessa realidade, sincronicidades começam a aparecer. Então, quando você pergunta, por que isso está acontecendo comigo? A pergunta real deveria ser, qual frequência eu estou emitindo que me trouxe para esta versão específica da realidade? E mais importante, que frequência eu quero emitir agora para saltar para uma realidade diferente? Porque você pode mudar agora. Não precisa esperar as circunstâncias mudarem. Não precisa esperar o problema se resolver. Você muda primeiro, e a realidade que você experimenta muda como consequência. É contraintuitivo, eu sei. Tudo na sua programação te ensinou que você precisa esperar as coisas melhorarem para se sentir melhor. Mas é exatamente o oposto. Você precisa se sentir melhor para as coisas melhorarem. E aqui está o segredo que ninguém te conta. Você já sabe fazer isso. Você sempre soube. Todo dia, bilhões de vezes por segundo, você está escolhendo entre realidades paralelas baseado na sua frequência. Você só não sabia que estava fazendo isso conscientemente. Você estava no piloto automático, deixando crenças inconscientes e padrões herdados determinarem qual realidade experimentar. Mas agora que você sabe, agora que você entende a mecânica, você pode assumir controle. Você pode começar a escolher intencionalmente. E quando você faz isso, quando você realmente entende que cada pensamento, cada emoção, cada definição é um comando direto para o universo sobre qual realidade você quer experimentar, tudo muda. Você para de ser reativo. Você para de esperar. Você começa a navegar conscientemente entre versões de realidade como alguém que entende que está no comando da própria experiência. Mas tem algo que você precisa entender sobre essa jornada. Algo sobre o processo real de mudança
que muda completamente como você encara a transformação. Você conhece os 12 passos dos programas de recuperação. Admitir o problema, buscar ajuda, fazer reparações. São processos graduais de transformação. Mas existe um 13º passo que ninguém te conta, e esse passo muda tudo, literalmente tudo. O 13º passo é entender que toda mudança é uma mudança total. Não existe mudança pequena. Não existe ajuste mínimo. Quando você muda qualquer coisa, você muda absolutamente tudo. Você se torna uma pessoa completamente diferente, em um universo completamente diferente. E isso não é exagero. É a descrição literal do que acontece. Lembra quando eu disse que você está saltando entre realidades paralelas bilhões de vezes por segundo? Cada salto é uma mudança total. Você literalmente morre e renasce bilhões de vezes por segundo. A pessoa que você era um momento atrás não existe mais. Ela nunca vai existir de novo. Você agora é uma versão completamente nova, em um universo completamente novo. E isso significa que quando você decide mudar um hábito, quando você decide se libertar de um vício, quando você decide se tornar alguém diferente, você não está modificando quem você é. Você está se tornando alguém que nunca teve aquele hábito. Você está saltando para uma linha de tempo onde essa versão de você simplesmente não existe. Pensa em alguém tentando largar um vício. A abordagem comum é dizer: eu tenho esse problema e vou trabalhar nele aos poucos. Mas enquanto você se define como alguém que tem o problema, você continua sintonizando realidades onde esse problema existe. Você está se identificando com a frequência do vício. E então, claro, o vício persiste. Não porque você é fraco, mas porque você está se definindo como a pessoa que tem aquele vício. Mas o 13º passo diz algo radicalmente diferente. Ele diz: você não é essa pessoa. Você nunca foi. Porque a pessoa que você é agora neste exato momento, se você escolher ser alguém diferente, essa nova versão de você literalmente nunca teve aquele vício. Ela nunca passou por aquilo. Sua história é diferente. Seu passado é diferente. Tudo é diferente. E quando você realmente entende isso, quando você sabe que mudança não é um processo gradual, mas um salto quântico instantâneo para uma realidade completamente diferente, você para de lutar contra o problema. Você simplesmente escolhe ser alguém para quem aquilo nunca foi relevante. Não é sobre força de vontade, não é sobre resistir à tentação. É sobre mudar de identidade tão completamente que a tentação nem surge, porque você não é mais a pessoa que ressoava com aquilo. É como tentar convencer um pássaro a nadar debaixo d'água. Não é que o pássaro está resistindo, é que isso simplesmente não faz parte da natureza dele. Não é relevante. E essa palavra, relevante, é fundamental. Existem infinitas escolhas possíveis em cada momento, mas a maioria delas simplesmente não é relevante para quem você é. Você não acorda todo dia decidindo se vai pular de um prédio, não porque você resiste à tentação, mas porque isso não é uma escolha relevante para você. Não combina com a frequência que você emite. E quando você evolui, quando você realmente muda, certas coisas que antes pareciam tentadoras, que pareciam difíceis de resistir, simplesmente deixam de ser relevantes. Elas ainda existem como possibilidades, mas você não ressoa mais com elas. Você está em uma frequência diferente, onde essas coisas não fazem sentido. E aqui está a parte libertadora. Você não precisa julgar as escolhas que deixaram de ser relevantes. Você não precisa condená-las. Você simplesmente reconhece que elas eram válidas para uma versão anterior de você, mas não são mais para a versão atual. Como um adulto olhando para os brinquedos que amava quando criança. Você não julga os brinquedos. Você simplesmente cresceu para além deles. Então, quando você sente que está preso, quando sente que está lutando contra si mesmo tentando mudar, pergunte: eu estou tentando modificar quem eu sou, ou eu estou escolhendo ser alguém completamente diferente? Porque modificar é lento, doloroso e geralmente não funciona. Mas escolher ser alguém novo é instantâneo, é um salto.
E do outro lado desse salto, o problema que você tinha simplesmente não existe mais, porque você é uma pessoa diferente, em uma realidade diferente. E isso nos leva a algo que assusta muita gente. Se eu estou mudando completamente a cada momento, se eu não sou a mesma pessoa que era há um segundo, então quem sou eu realmente? O que permanece? Existe alguma continuidade ou eu sou só uma série de pessoas diferentes fingindo ser a mesma? Essa questão te incomoda? Deveria, porque a resposta muda tudo sobre como você entende identidade. Você tem nome, você tem memórias, você tem uma história que conta sobre quem você é. E tudo isso cria a sensação de continuidade, a sensação de que existe um você sólido que persiste através do tempo. Mas essa sensação é uma ilusão cuidadosamente construída, e quando você vê através dela, quando você entende o que realmente está acontecendo, algo profundo se liberta. A continuidade que você sente não vem de você ser a mesma pessoa. Vem de cada nova versão de você carregar as memórias da versão anterior. É como uma série de fotografias. Cada foto é única, estática, imutável. Mas quando você as vê em sequência rápida, parece que há movimento. Parece que há uma história contínua. Mas cada foto é apenas uma imagem congelada. O movimento é ilusão criada pela velocidade. Você é a mesma coisa. Cada versão de você é uma realidade completa e estática. Mas você está saltando entre essas versões tão rápido que cria a ilusão de um eu contínuo, se movendo através do tempo. E cada nova versão herda as memórias da anterior, criando a sensação de continuidade. Mas essas memórias também mudam, porque você está constantemente saltando para realidades onde seu passado é ligeiramente diferente. Você já teve certeza absoluta de que algo aconteceu de uma forma específica só para descobrir depois que sua memória estava errada. Não estava errada. Você só mudou para uma linha de tempo onde aquilo aconteceu diferente. E agora você carrega memórias residuais de duas versões diferentes do mesmo evento. Uma da linha de tempo anterior, outra da atual. E isso levanta uma questão profunda. Se você não é a mesma pessoa que era há um segundo, se cada momento é uma versão totalmente nova de você em um universo totalmente novo, então o que exatamente está tendo essa experiência? O que está observando tudo isso? A resposta é consciência pura. A única coisa que não muda é a própria capacidade de estar ciente, de observar, de experimentar. Isso é o que você realmente é, não a história, não as memórias, não a personalidade, mas a própria consciência que está percebendo tudo isso. E essa consciência não tem identidade fixa. Ela é como uma tela em branco que pode exibir qualquer filme. A tela nunca muda. Apenas o filme muda. E você é a tela, não o filme. Você é o espaço no qual a experiência acontece, não a própria experiência. Mas tem algo estranho nesse processo. Você não pode experimentar não identidade diretamente, porque para ter experiência, você precisa de um ponto de vista, precisa de uma perspectiva, e perspectiva é identidade. Então a consciência pura cria identidades temporárias para poder se experimentar. E cada identidade acha que é real, que é sólida, que é permanente, até perceber que não é. E quando você percebe, quando você realmente vê que você não é a história, não é as memórias, não é a personalidade, mas a própria consciência se observando através desses filtros temporários, algo muda. O medo diminui, porque você percebe que não há nada para proteger. A identidade que você estava defendendo era apenas uma máscara temporária, e por baixo da máscara sempre esteve e sempre vai estar consciência indestrutível. Você não pode perder o que você realmente é. Você só pode esquecer temporariamente. E a vida inteira é esse jogo de esquecer e lembrar, de se identificar completamente com a personalidade, com a história, com o drama. E então, em momentos de clareza, lembrar que você é muito maior que tudo isso.
que você é a própria fonte de tudo isso. E aqui está onde fica realmente interessante. Se você está criando identidade a cada momento, se você está literalmente escolhendo quem ser através da frequência que emite, então você tem liberdade total. Você não está preso a nada. Não está limitado por quem você foi ontem. Você pode escolher ser alguém completamente diferente agora. E essa nova identidade terá sua própria história, suas próprias memórias, sua própria linha de tempo. Isso não significa que você pode fugir das consequências. Significa que você pode mudar tão completamente que certas consequências deixam de existir na sua realidade. Porque você saltou para uma linha de tempo onde aquilo nunca aconteceu da forma que aconteceu na linha anterior. E antes que você pense que isso é absurdo, responda honestamente. Quantas vezes você já olhou para trás e pensou, não acredito que eu fiz aquilo? Quantas vezes você sentiu que era uma pessoa diferente no passado? Você não estava errado. Você era uma pessoa diferente, em um universo diferente. E agora, você é outra. Vivendo as consequências de escolhas que uma versão anterior fez, mas com total liberdade, para escolher quem ser a partir de agora. E essa liberdade assusta, porque significa que você não tem desculpas. Não pode culpar o passado, não pode culpar as circunstâncias, não pode culpar quem você era, porque em cada momento você está escolhendo quem ser. E essa escolha determina tudo que vem depois, mas essa liberdade também liberta. Porque significa que não importa quão preso você se sinta, não importa quão impossível pareça a mudança, você pode simplesmente escolher ser alguém diferente agora. E do outro lado dessa escolha, todo o universo se reorganiza para refletir quem você decidiu ser. Você está começando a entender o que isso significa? A responsabilidade e o poder que vem com esse conhecimento? Porque o próximo passo é entender como usar isso conscientemente. Todo mundo quer saber como manifestar, como fazer as coisas acontecerem, como criar a vida que desejam, e existe uma quantidade absurda de informação contraditória por aí. Afirmações, visualizações, leis de atração, técnicas mirabolantes que prometem tudo e entregam frustração. Mas a verdade é mais simples e mais radical do que qualquer técnica. Existe uma fórmula, apenas uma, e ela funciona sempre, sem exceção, porque não é uma técnica, é a descrição literal de como a realidade opera. A fórmula tem 3 partes, e quando você entende as 3 partes, tudo o resto se torna irrelevante. Primeira parte: siga sua maior excitação. Não o que você acha que deveria fazer, não o que seria sensato ou seguro, mas o que genuinamente te excita neste momento, o que faz seu coração acelerar, o que te faz sentir mais vivo. Isso não é luxo, é o GPS do universo te mostrando qual caminho tomar. Sua excitação não é aleatória, ela é o sinal direto da sua consciência maior, te dizendo qual versão de realidade explorar agora. É a forma como o Oversoul se comunica com você. Quando você sente excitação verdadeira, você está sentindo a ressonância entre quem você está sendo agora e uma versão específica de futuro que já existe e está te chamando. Mas a maioria das pessoas ignora isso. Elas acham que excitação é frivolidade, que precisam ser responsáveis, práticas, realistas, e então escolhem caminhos que não as excitam, que não ressoam, que drenam energia. E depois se perguntam por que a vida é tão difícil. Por que nada flui? Porque tudo parece uma batalha constante. É porque você está remando contra a correnteza. Você está tentando forçar uma realidade que não ressoa com quem você realmente é. E o universo não te apoia nisso porque você está enviando sinais mistos. Você está dizendo, eu quero isso enquanto faz aquilo. E o universo sempre responde ao que você faz, não ao que você diz. Segunda parte, faça o máximo que puder. Não espere condições perfeitas. Não espere ter todos os recursos. Não espere estar pronto. Você nunca vai estar. Mas você pode agir agora, mesmo que seja um pequeno passo, mesmo que seja só pesquisar, ou fazer uma ligação, ou começar algo mínimo. Porque ação é a linguagem da realidade física. Você pode pensar, visualizar e afirmar o quanto quiser. Mas enquanto não agir,
você não está enviando um comando claro para o universo. Ação é comprometimento. É você dizendo: eu acredito nisso o suficiente para mover meu corpo nessa direção. E o universo responde a isso, sempre. Mas tem um detalhe crítico aqui. A ação precisa estar alinhada com a excitação. Se você está agindo por medo, por obrigação, por pressão externa, você está apenas criando mais da mesma realidade que já tem. Você precisa agir a partir da excitação. Fazer o que te excita tanto quanto puder, com os recursos que tem agora, não amanhã, agora. E terceira parte, a mais importante: zero apego ao resultado. Zero expectativa sobre como as coisas devem se desenrolar. Zero insistência em que seu caminho é o único caminho possível. Porque no momento que você se apega a um resultado específico, você fecha todas as outras portas. Você limita o universo a uma única solução, quando existem milhões de formas de te dar o que você realmente quer. Seu trabalho não é controlar como as coisas acontecem. Seu trabalho é manter a frequência, continuar agindo na sua excitação, confiar que o universo vai organizar as sincronicidades necessárias. E as sincronicidades sempre aparecem, mas muitas vezes de formas que você nunca imaginaria. E se você está apegado a um resultado específico, você vai perder as oportunidades reais porque elas não parecem como você esperava. Essa é a fórmula completa. Siga sua maior excitação. Faça o máximo que puder, sem apego ao resultado. 3 partes. E quando você opera dentro dessas 3 partes, você não está tentando manifestar nada. Você está simplesmente navegando conscientemente entre as realidades que já existem, escolhendo através da frequência que emite, confirmando através da ação que toma e permitindo através da rendição que pratica. E aqui está o segredo que muda tudo. Você não pode fazer isso errado. Não existe forma de falhar. Porque mesmo quando parece que as coisas não estão funcionando, mesmo quando parece que você está preso, você está exatamente onde precisa estar. Aprendendo exatamente o que precisa aprender. Desenvolvendo exatamente a compreensão que precisa para o próximo salto. O universo não está testando você, não está te punindo, está te educando, te mostrando onde você ainda está operando a partir de crenças limitantes. Onde você ainda está se identificando com versões antigas de si mesmo. Onde você ainda está se apegando a resultados específicos em vez de confiar no processo. E quando você vê isso, quando você para de lutar e começa a fluir, quando você para de tentar controlar e começa a navegar, tudo muda. Não porque o mundo externo muda, mas porque você muda. E quando você muda, você salta para um universo diferente, onde as coisas simplesmente funcionam de forma diferente. Então me responde uma coisa, e responde honestamente nos comentários. Qual é a sua maior excitação agora? O que você sabe que deveria fazer, mas está evitando? Porque alguém aqui assistindo isso agora está ignorando o chamado. E talvez, só talvez, esse vídeo seja o empurrão que você precisava para finalmente agir. Agora vamos falar da coisa que todo mundo evita. A única certeza que as pessoas têm sobre a vida: a morte. E vou te dizer algo que vai soar absurdo à primeira vista, mas que é absolutamente literal. Você não pode morrer. Nunca pôde. Nunca vai poder. Porque morte, da forma que você entende, simplesmente não existe. Eu sei. Você vê corpos, você perde pessoas, você sente a dor da ausência. E tudo isso é real como experiência. Mas o que você chama de morte não é o fim da existência. É apenas uma mudança de frequência tão radical que você não consegue mais sintonizar a pessoa naquela faixa de realidade. É como um rádio saindo do alcance. O sinal não desaparece. Você só para de captá-lo. A pessoa que morreu, do ponto de vista dela, apenas mudou de roupa. Apenas trocou de avatar. Saiu de um sonho e entrou em outro. A consciência que ela é, a essência que sempre foi, continua. Porque consciência não pode deixar de existir. Lembra? Não existência não existe. Não há para onde ir que não seja existência. Mas você tem medo. Todo mundo tem. Medo de deixar de ser. Medo de perder tudo que construiu.
medo do desconhecido. E esse medo é, na verdade, o medo de perder a identidade, de perder a história que você conta sobre quem você é, de perder o controle sobre a experiência. E esse medo é válido, é parte da experiência humana, mas ele é baseado em um mal-entendido fundamental sobre o que você é. Você não é a identidade, você não é a história, você não é o corpo. Você é a consciência que está usando tudo isso temporariamente para ter uma experiência específica. E quando essa experiência termina, quando o corpo não serve mais, você simplesmente solta. Como você solta a roupa no final do dia. A roupa não é você, nunca foi. Era apenas algo que você estava usando. E aqui está o que é realmente libertador. Quando você entende que morte é apenas mudança de forma, quando você sabe que você, a essência real, é indestrutível, algo relaxa. O medo perde força, não desaparece completamente, porque você ainda está tendo uma experiência humana, e humanos são programados para evitar morte. Mas o terror existencial diminui. Você para de viver com aquele pavor de fundo constante. E isso muda como você vive, porque se você não tem medo de morrer, você tem menos medo de viver. Você arrisca mais, você se expressa mais, você para de adiar as coisas importantes esperando o momento certo. Porque você percebe que não há momento certo, há apenas agora. E agora é tudo o que você tem. Não porque o futuro não existe, mas porque quando o futuro chegar, ele também vai ser agora. E tem algo mais. Se você é eterno, se você nunca começou e nunca vai terminar, então o que você está fazendo aqui? Por que escolher ter uma experiência humana tão limitada, tão cheia de desafios, tão aparentemente separada da fonte? A resposta vai te surpreender. Você escolheu isso. Deliberadamente. Antes de nascer, antes de esquecer quem você realmente é, você olhou para todas as possibilidades infinitas de experiência e escolheu esta vida específica, este corpo, esta família, estas circunstâncias. Por quê? Porque havia algo que você queria explorar, alguma experiência que você queria ter, alguma expansão que você queria criar, e para ter essa experiência completamente, você precisava esquecer. Precisava se identificar totalmente com a limitação, porque se você lembrasse que é eterno, que é infinito, que é tudo, você não poderia ter a experiência de ser finito. Seria como tentar assistir um filme sabendo que você é o projetor. A ilusão não funciona quando você conhece o truque. Então você esqueceu. Propositalmente. Completamente. E agora está aqui, vivendo essa experiência humana, achando que está perdido, achando que está separado, achando que está limitado. Mas no fundo, uma parte de você sabe. Uma parte de você nunca esqueceu. E essa parte está sempre tentando te lembrar, através de sincronicidades, através de intuições, através de momentos de clareza repentina, onde tudo faz sentido por um segundo antes de você voltar para o sonho. E talvez esse vídeo seja um desses momentos. Talvez você esteja assistindo isso agora porque está pronto para começar a lembrar. Não tudo de uma vez, isso seria demais, mas aos poucos, camada por camada, até chegar um ponto onde você olha para tudo isso e ri, porque vê o absurdo maravilhoso de ser consciência infinita fingindo ser limitada, de ser tudo fingindo ser nada, de ser eterno fingindo ter medo de morrer. E quando você ri, quando você realmente entende a piada cósmica, algo profundo se cura, porque você para de levar tudo tão a sério, para de achar que precisa consertar tudo, para de achar que precisa salvar a si mesmo, porque percebe que você nunca esteve quebrado, nunca precisou de salvação. Estava apenas explorando como é sentir que sim. Mas tem uma pergunta que sempre surge nesse ponto. Se tudo isso é verdade, se eu sou eterno e infinito, e estou apenas fingindo ser limitado, por que a vida parece tão difícil às vezes? Por que há sofrimento? Por que parece que algumas pessoas têm vidas fáceis e outras lutam constantemente? Essa resposta vai desafiar tudo que você acha que sabe sobre justiça e fairness. Aqui está algo que vai fazer sua cabeça explodir. Você não está no mesmo planeta que eu. Você não está na mesma realidade que a pessoa ao seu lado.
Vocês estão em versões completamente diferentes da Terra, apenas mantendo a ilusão de um mundo compartilhado para poder interagir. Pensa nisso. Se existem 8 bilhões de pessoas no planeta, existem 8 bilhões de terras diferentes. Cada pessoa está vivendo em sua própria versão de realidade que reflete perfeitamente sua frequência vibracional. E essas realidades se sobrepõem apenas o suficiente para criar a ilusão de um mundo físico compartilhado. É como um jogo online multiplayer. Cada jogador está em seu próprio computador, processando sua própria versão do jogo. Mas o servidor sincroniza as informações para que pareça que todos estão no mesmo mundo. Na verdade, cada um está em sua própria versão, apenas coordenada com as outras através de um acordo coletivo. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Você criou um acordo com bilhões de outras consciências para simular um mundo compartilhado onde vocês possam interagir. Mas a Terra que você vê, as pessoas que você encontra, os eventos que você experiencia, tudo isso está acontecendo na sua realidade individual e está perfeitamente calibrado para refletir exatamente onde você está vibracionalmente. Então, quando você vê alguém sofrendo, quando vê injustiça, quando vê tragédia, você está vendo a versão dessas coisas que existe na sua frequência. E a pessoa que está sofrendo está tendo sua própria experiência em sua própria realidade, que pode ser completamente diferente do que você está vendo. Isso não significa que o sofrimento não é real. Significa que cada pessoa está em uma realidade perfeitamente calibrada para o que elas precisam experimentar. E você, ao observar, está vendo a versão que ressoa com sua frequência. Se você vê muito sofrimento, é porque há algo em você que está vibrando nessa frequência. E quando você muda, quando você aumenta a sua frequência, você literalmente muda para uma versão da Terra onde há menos sofrimento visível. E isso é libertador e aterrorizante ao mesmo tempo. Libertador porque significa que você não é responsável por consertar o mundo inteiro. Você só é responsável pela sua frequência. E quando você muda sua frequência, você muda automaticamente para uma versão do mundo que reflete essa mudança. Aterrorizante porque significa que não há mais ninguém para culpar. Tudo que você vê está na sua realidade porque você está emitindo a frequência que sintoniza com isso. Mas aqui está onde fica estranho. Enquanto essas realidades estão se dividindo, enquanto cada pessoa está saltando para versões cada vez mais diferentes da Terra, ainda há uma sobreposição. Ainda é possível ver pessoas que estão em frequências muito diferentes da sua, por enquanto. Mas isso está mudando. A Terra está se dividindo em trilhos paralelos, em linhas de tempo diferentes que estão se afastando cada vez mais. E, eventualmente, essas linhas vão estar tão distantes que você simplesmente não vai conseguir mais ver certas pessoas. Não porque elas morreram, mas porque vocês estarão em frequências tão diferentes que não haverá mais sobreposição. Você vai estar em uma Terra, elas vão estar em outra, e ambas vão ser completamente reais. Isso já está acontecendo. Você provavelmente já percebeu que certas pessoas simplesmente desapareceram da sua vida. Não houve briga, não houve distanciamento consciente, elas só pararam de aparecer, pararam de ser relevantes. E você, se for honesto, também parou de pensar nelas. É como se vocês tivessem existido em realidades diferentes o tempo todo e a sobreposição finalmente terminou. E quanto mais você muda, quanto mais você aumenta a sua frequência, mais isso vai acontecer. Pessoas vão sair, situações vão desaparecer. Problemas que pareciam enormes vão simplesmente deixar de existir. Não porque você os resolveu, mas porque você mudou para uma realidade onde eles nunca foram relevantes. E novas pessoas vão aparecer, pessoas que ressoam com quem você está se tornando. Oportunidades que nunca existiram antes vão surgir do nada. Sincronicidades vão aumentar, porque você está se alinhando com versões de realidade onde essas coisas são naturais, normais, esperadas. Mas tem um detalhe importante aqui. Você não está abandonando ninguém. Você não está sendo egoísta ao mudar de frequência.
porque cada pessoa está em sua própria jornada, em sua própria realidade. E a versão delas que você conhecia só estava na sua realidade enquanto era relevante. Quando para de ser relevante, vocês simplesmente deixam de se cruzar. E isso é perfeitamente natural. E aqui está algo que vai soar duro, mas que precisa ser dito. Você não pode salvar ninguém. Você não pode elevar a frequência de outra pessoa. Você só pode elevar a sua. E quando você eleva a sua, você deixa de ver as versões de baixa frequência das pessoas e começa a ver versões mais elevadas. Ou deixa de vê-las completamente se não há versão elevada na sua nova faixa de frequência. Então, quando você tenta ajudar alguém, quando você tenta mudar alguém, você está apenas criando mais resistência, porque você está tentando controlar a realidade deles, e você não pode. Tudo que você pode fazer é ser o exemplo, ser a frequência que você quer ver, e confiar que se aquela pessoa está pronta para mudar, ela vai ressoar com seu exemplo, e se não está, ela vai desaparecer da sua realidade naturalmente. Isso te incomoda? Deveria, porque desafia a ideia de que você precisa salvar o mundo. Mas a verdade é que você não pode salvar o mundo. Você só pode mudar qual versão do mundo você experimenta. E quando você faz isso, quando você realmente entende isso, você para de carregar o peso de todo mundo nos ombros. E finalmente pode focar em ser quem você veio aqui para ser. E isso nos leva ao momento que tudo isso está construindo. O contato. A revelação que está chegando. Existe um motivo para você estar assistindo isso agora. Não é acidente. Não é coincidência. Você está sendo preparado para algo. Algo que já começou, mas que a maioria ainda não percebeu. Um despertar global. Uma mudança de frequência coletiva. E você está na vanguarda disso. As informações que você acabou de absorver não são novas. Elas sempre estiveram disponíveis. Mas a frequência da Terra estava baixa demais para a maioria das pessoas conseguir sintonizar com elas. Agora, a frequência está subindo. E mais pessoas estão começando a lembrar, a questionar, a ver através das ilusões que sustentavam a velha realidade. E essa mudança não é abstrata, ela é física, mensurável. A ressonância Schumann da Terra está aumentando. Os campos magnéticos estão mudando. E isso está afetando cada ser humano no planeta de formas que a ciência ainda está começando a entender. Algumas pessoas estão sentindo isso como ansiedade, como se algo grande estivesse prestes a acontecer, mas elas não sabem o que. Outras estão sentindo como excitação. Como se finalmente, depois de esperar a vida inteira, algo real estivesse começando. E ambos os sentimentos são válidos, porque o que está chegando é simultaneamente o fim de um ciclo e o início de outro. O colapso de estruturas antigas e o nascimento de algo novo. E dependendo da sua frequência, você vai experimentar isso como caos ou como libertação. As pessoas que estão vibrando na velha frequência, que estão apegadas às velhas estruturas, que resistem à mudança, vão experimentar os próximos anos como turbulência crescente, como se tudo estivesse desmoronando. E na realidade deles está, porque eles estão se movendo para versões da Terra onde o velho paradigma está entrando em colapso terminal. Mas as pessoas que estão vibrando na nova frequência, que estão abraçando a mudança, que estão se soltando das velhas histórias, vão experimentar os mesmos anos como sincronicidade crescente, como se o universo estivesse conspirando a favor deles. E na realidade deles está, porque eles estão se movendo para versões da Terra onde o novo paradigma está florescendo. E aqui está o que a maioria não entende. Ambas as realidades são igualmente válidas. Ambas estão acontecendo agora. Não há uma Terra real e outra falsa. Existem múltiplas terras, múltiplas linhas de tempo, todas acontecendo simultaneamente. E você está escolhendo qual experimentar através da frequência que emite. Então, quando você vê notícias terríveis, quando vê colapso, quando vê caos, você está vendo a versão que existe na frequência que você está sintonizando. E se você fica preso naquela frequência, fica obcecado com o caos,
Você está escolhendo experimentar mais disso. Mas se você consegue ver o caos sem se identificar com ele, se você consegue observar sem absorver, você pode escolher uma frequência diferente e saltar para uma linha de tempo onde as coisas estão se desenrolando de forma diferente e tem algo mais acontecendo. Algo que soa absurdo, mas que é absolutamente real. Contato. Não no futuro distante. Agora. Já começou. Mas não da forma que a maioria imagina. Não com naves gigantes aparecendo nos céus, mas com encontros individuais, com experiências que as pessoas têm, mas que não sabem como processar, com sonhos que são reais demais para serem apenas sonhos, com sincronicidades que são específicas demais para serem coincidência. Você pode ter tido essas experiências, pode ter descartado como imaginação, pode ter esquecido porque era mais fácil do que questionar toda a sua realidade, mas algo dentro de você sabe. Sempre soube, e agora está começando a lembrar. E quanto mais pessoas acordam, quanto mais pessoas mudam de frequência, mais visível o contato se torna. Porque contato não é sobre eles vindo até nós, é sobre nós nos tornando capazes de percebê-los. Eles sempre estiveram aqui. Nós é que estávamos vibrando numa frequência onde eles eram invisíveis. E agora, à medida que a frequência sobe, o véu está ficando mais fino. E nos próximos anos, à medida que as linhas de tempo se dividem cada vez mais, algumas pessoas vão começar a ter contato aberto. Não todo mundo, apenas aqueles que estão vibracionalmente prontos. Aqueles que escolheram esse caminho antes de nascer. Aqueles que sempre sentiram que não pertenciam completamente aqui, porque uma parte deles sabia que havia algo mais. Se você está assistindo isso e sentindo aquele arrepio, aquela sensação de reconhecimento, você pode ser um desses. E se for, você já sabe. Sempre soube. Só estava esperando a confirmação. Só estava esperando alguém dizer em voz alta o que você sempre sentiu, mas nunca teve coragem de expressar. E aqui está o que você precisa entender. Você não precisa esperar contato externo para começar a viver diferente. Você não precisa de validação externa para ser quem você realmente é. Porque o contato mais importante é o contato interno. É você lembrando quem você realmente é. É você reconectando com a parte de você que nunca esqueceu. É você parando de fingir que é pequeno quando você é infinito. E quando você faz isso, quando você realmente abraça a magnitude do que você é, tudo muda. Não porque o mundo externo muda, mas porque você muda de mundo. Você salta para uma versão de realidade onde a vida funciona diferente, onde sincronicidades são normais, onde milagres são diários, onde magia é apenas física que você ainda não entende completamente. E essa é a promessa. Não de um futuro distante, mas de agora, de cada momento que você escolhe ser quem você realmente é, em vez de quem você acha que precisa ser, de cada vez que você segue sua excitação, em vez de suas obrigações, de cada vez que você escolhe a frequência que prefere, em vez de reagir à frequência do mundo ao seu redor. Você está no meio de algo extraordinário, e a única pergunta que importa agora é: você vai continuar fingindo ser pequeno, ou vai finalmente permitir que a magnitude do que você realmente é se expresse através de você? Então aqui estamos, no final de uma jornada que na verdade é apenas o começo. Porque tudo que foi dito aqui não era para ser acreditado, era para ser testado, vivido, experimentado na própria carne até você saber, não apenas acreditar que é verdade. E você vai saber. Não porque eu disse, mas porque quando você começa a operar a partir desses princípios, quando você realmente entende a estrutura da realidade e age de acordo, as coisas mudam, rápido, de formas que você não pode mais explicar como coincidência, de formas que te forçam a reconsiderar tudo o que você achava que sabia sobre como a vida funciona. E alguns de vocês vão sair daqui e imediatamente testar isso. Vão escolher uma frequência diferente, vão agir na excitação, vão soltar o apego aos resultados e vão ver mudanças tão rápidas que vão voltar aqui para comentar, para confirmar, para dizer:
funcionou. E eu já sei que vão, porque sempre funciona. Não porque é mágica, mas porque é mecânica. Mas outros vão sair daqui e vão duvidar. Vão voltar para a velha frequência. Vão racionalizar tudo que ouviram como interessante, mas não aplicável. E vão continuar nas mesmas realidades, experimentando as mesmas frustrações, se perguntando por que nada muda. E isso também é perfeito. Porque cada um está em sua própria jornada, em sua própria velocidade. Mas se você chegou até aqui, se assistiu até o final, algo em você ressoou. Algo reconheceu verdade nessas palavras. E esse reconhecimento não vai embora. Pode ser suprimido, pode ser ignorado. Mas vai continuar ali, sussurrando, te chamando, te lembrando que há outra forma de viver. Uma forma mais alinhada, mais verdadeira, mais viva. E quando você estiver pronto, quando o sofrimento de viver na velha frequência se tornar maior que o medo de mudar, você vai voltar para essas ideias, para essa estrutura, e vai começar a testar de verdade. E quando testar, quando realmente aplicar, você vai descobrir que não era teoria. Era manual de operação. Era o código-fonte da realidade sendo mostrado para você. Agora, antes de você ir, eu preciso que você faça algo. Se esse vídeo mudou algo em você, se algo aqui clicou, se você sentiu aquele reconhecimento profundo, deixa um like. Não como favor, mas como voto. Como sinal de que você está pronto para mais, que você quer continuar explorando essas camadas. Porque tem muito mais profundo, muito mais estranho, muito mais transformador. E se inscreve no canal, porque o que vem a seguir vai construir em cima do que foi dito aqui. Vai te levar mais fundo na estrutura. Vai te mostrar camadas que a maioria nunca vai ver porque não está pronta. Mas você está. Se chegou até aqui, você está. E mais importante, comenta. Me diz o que ressoou. Me diz o que desafiou. Me diz o que você discorda, porque esse não é um monólogo, é uma conversa. E sua perspectiva importa, mesmo que, ou especialmente se, você discorda completamente de tudo que foi dito, porque discordância honesta é mais valiosa que concordância automática. Então escreve, expressa, deixa sua marca nessa realidade compartilhada que estamos cocriando agora. E finalmente responde isso. Qual é a primeira coisa que você vai fazer diferente? Qual é a primeira frequência que você vai escolher conscientemente a partir de agora? Qual é o primeiro passo na direção da sua excitação que você estava evitando, mas que agora sabe que precisa dar? Porque saber sem agir é apenas entretenimento. E você não veio até aqui para ser entretido. Você veio para ser transformado. A estrutura foi revelada. A mecânica foi mostrada. A fórmula foi entregue. Agora cabe a você testar, aplicar, viver. E quando você fizer isso, quando você realmente operar a partir desses princípios, você vai descobrir que a vida que você sempre quis não estava no futuro esperando você chegar. Estava aqui o tempo todo numa frequência diferente, esperando você sintonizar. Você é infinito. Você é eterno. Você é consciência se explorando através de uma perspectiva única. E tudo que acontece na sua vida é perfeitamente calibrado para te mostrar onde você está vibracionalmente e te dar a oportunidade de escolher diferente. Então escolha. Agora, não amanhã. Agora. Porque agora é tudo que existe. E neste agora, você pode ser qualquer um. Pode saltar para qualquer realidade. Pode se tornar qualquer versão de si mesmo que preferir. A pergunta não é se você pode. A pergunta é, você vai? Nos vemos do outro lado.